Neste vídeo, temos o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Manaus. Para você que estuda para concurso público da Prefeitura de Manaus e que nas horas vagas pode ouvir o áudio da lei, e assim, decorar a lei como música, e esse método eu já testei várias vezes, e afirmo que funciona, pois fui aprovado em 4 concursos públicos. Então fica a dica. Bora lá, vamos ouvir a lei. Capítulo 2. Das penalidades. Seção 1. Das penas e seus efeitos. Artigo 216. São penas disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Repressão. Inciso 3. Multa. Inciso 4. Suspensão. Inciso 5. Destituição de chefia. Inciso 6. Demissão. Inciso 7. Cassação de aposentadoria e da disponibilidade. Artigo 217. As penas previstas nos itens 2 a 7 sempre registradas nos prontuários individual do funcionário. Parágrafo único. As anistias não implicam o cancelamento do registro de qualquer penalidade, que servirá para apreciação da conduta do funcionário, mas nele se averbará que, por virtude de anistia, a pena deixou de produzir os efeitos legais. Artigo 218. As penas disciplinares terão somente os efeitos declarados em lei. Parágrafo único. Os efeitos das penas estabelecidas neste Estatuto são as seguintes. Inciso 1. A pena de multa implica a perda, para efeito de antiguidade, de tantos dias quantos aqueles que correspondem os vencimentos perdidos. Inciso 2. A pena de suspensão implica a. Na perda dos vencimentos ou da remuneração durante o período da suspensão. b. Na perda, para efeito de antiguidade, de tantos dias quantos tenham durado a suspensão. c. Na impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão. d. Na perda da licença-prêmio, na forma prevista neste Estatuto. e. Na perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares, no período de 1 ano, a contar da suspensão, superior a 30 dias. Inciso 3. A pena de demissão simples importa a. Na exclusão do funcionário dos quadros do serviço municipal. b. Na impossibilidade de registro do demitido ao serviço público municipal, antes de corridos 2 anos da aplicação da pena. Inciso 4. A pena de demissão qualificada com a nota a bem do serviço público importa na exclusão do funcionário e impossibilidade definitiva de seu reingresso nos quadros do serviço público municipal. Inciso 5. A cassação de aposentadorias e da disponibilidade importa desligamento do funcionário aposentado ou indisponibilidade do serviço público sem direito a qualquer provento. Artigo 219. O funcionário que, dentro de 5 anos contados da data da primeira condenação, for por 3 vezes condenado na pena de multa, ou 2 vezes de suspensão por período que, somados, excedam de 120 dias, passará a ocupar o último lugar na escala de antiguidade para efeito de promoção. Artigo 220. Não pode ser aplicada a cada funcionário pela mesma infração, mais de uma pena disciplinar. Parágrafo único. A infração mais grave absorve as mais leves. Seção 2. Da aplicação das penas. Artigo 221. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal. Artigo 222. A pena da advertência será aplicada verbalmente em casos de natureza leves de serviço e sempre no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário. Artigo 223. A pena de repressão será aplicada, por escrito nos casos seguintes. Inciso 1. Reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência. Inciso 2. De desobediência à falta de cumprimento dos deveres previstos nos incisos 7 e 13 do artigo 206 desta lei. Artigo 224. A pena de suspensão, que não excederá a 90 dias, será aplicada. Inciso 1. Até 30 dias, ao funcionário, que sem justa causa, deixou de se submeter a exame médico determinado por autoridade competente. Inciso 2. Nos casos de falta de grave, ou reincidência de infração e que foi aplicada a pena de repreensão. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa até 50% por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço. Artigo 225. São, dentre outros, motivos determinantes de destituição de chefias. Inciso 1. Atestar falsamente a apresentação de serviços extraordinários. Inciso 2.
Não cumprir ou tolerar que se descubra jornada de trabalho. Inciso 3. Coagir ou aliciar subordinados ou objetivos de natureza político-partidária. Artigo 226. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono do cargo por falta de assiduidade. Inciso 3. Incompetência pública, conduta escandalosa e embriaguez habitual. Inciso 4. Insubordinação grave em serviço. Inciso 5. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Inciso 6. Aplicação irregular dos dinheiros públicos. Inciso 7. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 8. Corrupção passiva nos termos da lei penal. Inciso 9. Transgressão de qualquer dos itens dos artigos 207 e 208 desta lei. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência do serviço sem justa causa por mais de 30 dias úteis consecutivos. Parágrafo 2º. Considera-se falta de assiduidade, para fins deste artigo, a falta ao serviço, durante o período de 12 meses, por mais de 60 dias interpoladamente, sem justa causa. Artigo 227. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e seu fundamento legal. Parágrafo único. Atenta à gravidade da infração, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público. Artigo 228. Será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo: inciso 1. Praticou falta grave no exercício do cargo. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente da República. Inciso 4. Praticou usura em qualquer de suas formas. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade de funcionário que não assumir, no prazo legal, o exercício do cargo em que for aproveitado. Artigo 229. Para efeito de graduação das penas disciplinares serão sempre tomadas em conta todas as circunstâncias em que a infração tiver sido cometida e as responsabilidades do cargo ocupado pelo infrator. Parágrafo 1º. São circunstâncias atenuantes da infração disciplinar, em especial: inciso 1. O bom desempenho anterior dos deveres profissionais. Inciso 2. A confissão espontânea da infração. Inciso 3. A apresentação de serviços considerados relevantes por lei. Inciso 4. A provocação injusta do superior hierárquico. Parágrafo 2º. São circunstâncias agravantes da infração disciplinar em especial: inciso 1. A combinação com outros indivíduos para a prática da falta. Inciso 2. O fato de ser cometida durante o cumprimento da pena disciplinar. Inciso 3. A acumulação de infrações. Inciso 4. A reincidência. Parágrafo 3º. A acumulação dá-se quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião, ou quando uma é cometida antes de ter sido apurada a anterior. Parágrafo 4º. A reincidência dá-se quando a infração é cometida antes de passado 1 ano sobre o dia em que tiver findado o cumprimento da pena imposta em consequência de infração anterior. Artigo 230. Prescreverá: inciso 1. Em 2 anos, a falta sujeita a repreensão, multa ou suspensão. Inciso 2. Em 4 anos as faltas sujeitas a pena de demissão, respeitando o disposto no parágrafo único deste artigo. B. A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. C. Parágrafo único. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Seção 3. Da competência disciplinar. Artigo 231. A aplicação das penas de advertência e repreensão é da competência de todas as autoridades administrativas em relação a seus subordinados. Artigo 232. Além do disposto no artigo anterior, são competentes para aplicação das penas disciplinares: inciso 1. O prefeito municipal nos casos de demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade, multa e suspensão por mais de 30 dias. Inciso 2. Os secretários nos demais casos. Capítulo 3. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 233. Cabe ao prefeito ordenar a prisão administrativa de qualquer responsável pelos valores e dinheiros pertencentes à fazenda municipal, ou que se acham sob a guarda desta, nos casos de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. O prefeito comunicará o fato imediatamente à autoridade judicial competente para os devidos efeitos e providenciará no sentido de ser realizado,
com urgência, o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não poderá exceder a 90 dias. Artigo 234. A suspensão preventiva, até 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, poderá ser ordenada pelo prefeito municipal em despacho motivado, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha dificultar a apuração da falta cometida. Artigo 235. O funcionário terá direito. Inciso 1. A contagem de tempo de serviço relativa ao período em que tem estado preso ou suspenso, quando o processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à repreensão. Inciso 2. A contagem do período do afastamento que exceder do prazo da suspensão disciplinar aplicada. Inciso 3. A contagem do período de prisão administrativa ou suspensão preventiva e ao pagamento do vencimento ou remuneração e de todas as vantagens do cargo, desde que reconhecida sua inocência. Título 3. Do processo disciplinar e sua revisão. Capítulo 1. Das sindicâncias. Artigo 236. A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidades no serviço público municipal a determinar sua apuração imediata por meio de sindicância administrativa. Parágrafo único. A autoridade que determinar a instauração da sindicância fixará o prazo nunca inferior a 30 dias para sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 dias à vista de representação motivada do sindicante. Artigo 237. As sindicâncias serão abertas por portaria, em que se indiquem seu objeto e um funcionário ou comissão de 3 funcionários para realizá-la. Parágrafo 1º. Quando a sindicância houver de ser realizada por comissão, a portaria designará seu presidente, e este indicará o membro que deva secretariar os trabalhos. Parágrafo 2º. Quando a sindicância houver de ser realizada apenas por um sindicante, este designará outro funcionário para secretariar os trabalhos, mediante aprovação do superior hierárquico do sindicato. Artigo 238. O processo da sindicância será sumário, feitas as diligências necessárias à apuração das irregularidades e ouvido o sindicato e todas as pessoas envolvidas nos fatos, bem como peritos e técnicos necessários ao esclarecimento das questões especializadas. Parágrafo único. Terminada a instauração da sindicância, a autoridade sindicante apresentará relatório circunstanciado do que foi apurado, sugerindo que julgar cabível ao saneamento das irregularidades e punições dos culpados ou a abertura de processo administrativo se forem apuradas infrações puníveis com as penas de demissão, cassação de aposentadorias ou de disponibilidade. Capítulo 2. Do processo administrativo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 239. As penas de demissão do funcionário, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade só poderão ser aplicadas em processo administrativo e que se assegure defesa ao processo. Artigo 240. São competentes para a instauração de processo administrativo o prefeito e os secretários. Seção 2. Da instauração do processo administrativo. Artigo 241. O processo administrativo será instaurado pela autoridade competente, mediante portaria, em que especifique seu objeto e designe a autoridade processante. Artigo 242. O processo administrativo será realizado por uma comissão composta de 3 funcionários na forma do artigo anterior. Parágrafo 1º. A autoridade competente no ato de designação da comissão processante indicará um dos funcionários para, como seu presidente, dirigir-lhe os trabalhos. Parágrafo 2º. O presidente da comissão designará um funcionário para secretariá-la. Artigo 243. A autoridade processante, sempre que necessário, decidirá todo o seu tempo aos trabalhos do processo, ficando seus membros, em tal caso, dispensados do serviço na repartição, durante o curso das diligências e elaboração do relatório. Artigo 244. Prazo para realização do processo administrativo será de 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração e nos casos de força maior. Parágrafo 1º. A autoridade processante, 3 dias após receber o expediente de sua designação, dará início ao processo, determinando a citação pessoal do indiciado, a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo marcando dias para a tomada de seu depoimento. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em julgar incerto, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Se o fundamento do processo for abandono de cargo ou função, a autoridade processante fará divulgar edital de chamamento pelo prazo de 15 dias. Artigo 245. A autoridade processante procederá a todas as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, recorrendo, quando for preciso,
a técnicos ou peritos. Artigo 246. Os autos, diligências, depoimentos e as informações técnicas ou periciais serão reduzidos a termo nos autos do processo. Parágrafo 1º. Dispensar-se-á o termo, no caso de informações técnicas ou de perícia, se constar de laudo junto aos autos. Parágrafo 2º. Os depoimentos testemunhais serão tomados em audiência, sempre que possível, na presença do indiciado e de seu defensor, para tanto devidamente cientificados. Parágrafo 3º. É facultado ao indiciado ou a seu defensor reperguntar as testemunhas por intermédio do presidente, que poderá indeferir as reperguntas que não tiverem conexão com a falta, consignando-se no termo as reperguntas indeferidas. Parágrafo 4º. Quando a diligência requerer sigilo em defesa do interesse público, dela só se dará ciência ao indiciado depois de realizada. Artigo 247. Se as irregularidades objeto do processo administrativo constituírem em crime, a autoridade processante encaminhará cópia das peças necessárias ao órgão competente para instauração do inquérito policial. Seção 3. Da defesa do indiciado. Artigo 248. A autoridade processante assegurará ao indicado todos os meios indispensáveis à sua plena defesa. Parágrafo 1º. O indiciado poderá constituir procurador para tratar de sua defesa. Parágrafo 2º. No caso de revelia, a autoridade processante designará, de ofício, um funcionário ou advogado que se incumba da defesa do indiciado revel. Artigo 249. Tomado o depoimento do indiciado, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 244, terá ele vista do processo na repartição pelo prazo de 5 dias para reparar sua defesa prévia e requerer as provas que deseje produzir. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 10 dias, após o depoimento do último deles. Artigo 250. Encerrada a instauração do processo, a autoridade processante abrirá vista dos autos ao indiciado ou seu defensor, para, no prazo de 15 dias, apresentar suas razões de defesa final. Parágrafo único. A vista dos autos será dada na repartição, onde estiver funcionando a autoridade processante, sempre na presença de um funcionário devidamente autorizado. Seção 4. Da decisão do processo administrativo. Artigo 251. Apresentada a defesa final do indiciado, a autoridade processante apreciará todos os elementos do processo, apresentando seu relatório, no qual proporá justificadamente a absolvição ou punição do indiciado, indicando nesta última hipótese a pena cabível de seu fundamento legal. Parágrafo único. O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a abertura do processo no prazo de 10 dias, a contar da data da apresentação da defesa final. Artigo 252. A autoridade processante ficará à disposição da autoridade competente, até decisão final do processo, para prestar qualquer esclarecimento julgado necessário. Artigo 253. Recebidos os elementos previstos no artigo 251, a autoridade que determinou a abertura do processo apreciará as conclusões da autoridade processante, tomando as seguintes providências no prazo de 15 dias. Inciso 1. Se discordar das conclusões do relatório, designará outra comissão ou autoridade para reexaminar o processo e, no prazo máximo de 15 dias, propor o que entender cabível, ratificando ou não o relatório. Inciso 2. Se acolher as conclusões do relatório da autoridade processante, no prazo máximo de 15 dias. A. Aplicará a pena proposta se for competente. B. Remeterá o processo ao prefeito, com a sua manifestação, para aplicação da pena sugerida, quando esta for de competência dessa autoridade. Artigo 254. O prefeito deverá proferir a decisão no prazo de 15 dias, prorrogáveis por 5 dias. Parágrafo 1º. Se o processo não for decidido no prazo deste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo, aguardando aí o julgamento. Parágrafo 2º. No caso de alcance ou malversação de dinheiro público apurados nos autos, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Artigo 255. Da decisão final do processo, são admitidos os recursos e pedidos de reconsideração previstos neste Estatuto. Artigo 256. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido, após a conclusão definitiva do processo administrativo a que estiver respondendo e desde que reconhecida sua inocência. Artigo 257. A definição definitiva proferida em processo administrativo só poderá ser alterada através do processo de revisão. Capítulo 3.
Da revisão do processo administrativo. Artigo 258. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão da sindicância ou do processo administrativo de que resultou a pena disciplinar, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente. Parágrafo 1º. A revisão só poderá ser requerida pelo funcionário punido, salvo o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa constante do seu assessoramento individual. Artigo 259. Correrá a revisão em apenso aos autos do processo originário. Parágrafo único. Não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 260. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar até o número máximo de 5. Artigo 261. Concluído o encargo da comissão revisora, em prazo que não excederá de 30 dias, será o processo, com o respectivo relatório encaminhado ao prefeito, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Artigo 262. Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Livro 4. Dos servidores da Câmara Municipal e do pessoal temporário. Capítulo 1. Dos servidores da Câmara Municipal. Artigo 263. As disposições deste Estatuto aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal com as modificações previstas neste capítulo. Artigo 264. Compete ao presidente da Câmara Municipal. Inciso 1. Aos atos de provimento dos cargos públicos da Câmara Municipal e os de exoneração dos seus servidores. Inciso 2. A determinação de abertura de sindicância ou de processo administrativo visando apurar irregularidades verificadas no serviço administrativo da Câmara. Inciso 3. A aplicação, a seus servidores, das penas previstas nesta lei. Inciso 4. A decisão do processo de revisão. Artigo 265. Sem prejuízo da competência do presidente da Câmara, cabe ao secretário-geral a aplicação das penas de advertência, repreensão e de suspensão até 30 dias, fora de sindicância ou processo administrativo. Capítulo 2. Do pessoal temporário, revogado 266 a 270, Lei 1871 de 1986. Das disposições finais. Artigo 271. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário municipal. Artigo 272. Contar-se-á por dias corridos os prazos previstos nesta lei. Parágrafo único. Na contagem dos prazos, salvo disposições em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o dia do vencimento. Se esse dia cair em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil. Artigo 273. São isentos de SEI os requerimentos, certidões e outros documentos que, na ordem administrativa, interessem ao servidor público municipal ativo ou inativo. Artigo 274. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum funcionário poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade funcional. Artigo 275. Nenhum funcionário poderá ser transferido de ofício no período de 6 meses anterior e no de 3 posterior às eleições. Artigo 276. É vedada a transferência ou remoção de ofício do funcionário investido em cargo eletivo desde a expedição do diploma até o término do mandato. Artigo 277. Ao funcionário público municipal fica assegurado o direito à perpetuação gratuita de sua sepultura, mediante requerimento do cônjuge, ascendente ou descendente. Artigo 278. A presente lei é extensiva. Inciso 1. Aos funcionários do Departamento Rodoviário Municipal e do Instituto Municipal e Previdência e Assistência Social. Inciso 2. Aos extranumerários, com estabilidade ou não, no que couber. Artigo 279. O prefeito expedirá a regulamentação necessária à perfeita execução desta lei, observados os princípios gerais nela consignados. Artigo 280. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.